Hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios, tá bom? O professor já trabalhou bem aí os primeiros conteúdos dessa nossa segunda avaliação, né? E aí o professor Idemir sugeriu que nós fizéssemos aqui alguns exercícios, ele até sugeriu aqui alguns, e aí vamos fazendo aqui os exercícios e relembrando o que foi já trabalhado na disciplina, tá bom? Vou só recortar aqui lá. Isso, bem aqui. Tá, vamos iniciar por essa questão aqui, a 3, problema 3, né? Opa. Muito bem, tá aqui. Vamos iniciar do problema 3, que diz o seguinte, olha, uma faixa bimetálica de comprimento L é feita de duas fitas de metais diferentes, ligados, está aqui na figura, né? Ó, os dois metais colados um no outro. E aí ela vai ser aquecida e o material com maior coeficiente de expansão vai se expandir mais, aí ela entorta desse jeito aqui, ó. Que é o princípio de funcionamento dessas lâminas bimetálicas, né? Você põe dois materiais de índices diferentes, né, de coeficientes diferentes, e ela vai entortar. E aqui você pode, por exemplo, fazer um corte no circuito, né, que poderia ser uma chave que liga um circuito, por exemplo, né? Muito bem. E aí, os dois materiais vão formar aqui um arco, né? Olha só, com material de menor índice aqui, de menor dilatação, formando um raio R1 e o de maior dilatação R2, ó, e um ângulo θ, tá bom? E aí a ideia é nós relacionarmos as quantidades aí conhecidas, né? O comprimento inicial, os coeficientes de dilatação, a variação de temperatura e determinar o ângulo, tá bom? Em função dessas variáveis conhecidas. E aí, primeiro, vamos só relembrar uma relação do ângulo mesmo, né? Vou tentar fazer aqui. Como é que você mede o ângulo da circunferência, que não ficou muito legal. Mas imagina aqui uma circunferência. Como é que você mede um ângulo aqui numa circunferência, né? O ângulo, o ângulo θ aqui, ó, da circunferência, você pode determinar ele, né? Relacionando com o raio e com o comprimento do arco aqui, ó, S, tá bom? Você pode definir o ângulo, né? Como o arco dividido pelo raio. A definição do ângulo em radianos, isso aqui vai dar o ângulo em radianos, né? A definição do radiano. A proporção entre o arco, né, e o raio, tá? Aí dessa definição aqui do radiano, nós podemos chegar na expressão que o arco S vai ser igual ao raio vezes o ângulo, né? O raio vezes o ângulo. Bom, então tá aí. Então eu já sei que o arco, né, da uma circunferência é o produto do raio vezes o ângulo. E aí, se você vir aqui para essa figura, ó, vão ter dois arcos e aliás, o mesmo ângulo vai estar associado aqui a dois arcos, né? Um arco do material que está do lado de dentro, né? E o outro, o arco que está do lado de fora, né? Tá bom? Então, vou escrever aqui. Para simbolizando o material número 1, você vai ter o arco S, vou botar aqui S1,
igual ao raio. Opa, o raio lá está como R1, né? R1 vezes o ângulo θ. Para 2 lá, para o raio, né? 2, que é do material lá. O outro material tá por fora ali na curva, né? Olha aí, a gente encontra isso, tá bom? Muito bem, deixa eu só deixar sublinhado. Então, o arco daquelas circunferências ali, dos dois materiais, ó, pode ser determinado assim, tá bom? Só que esse arco aqui, ó, eles surgiram, né, da dilatação, né, ó. Quando é que tá dizendo aqui, ó? Quando foi aquecido o material, né, você fez a faixa formar um arco, né? Então, esse S bem aí é o comprimento dilatado. Concorda? O valor dos tamanhos aqui, ó, dos arcos, exatamente o comprimento que foi dilatado, certo? E aí, vamos relembrar aqui como é que funciona a dilatação térmica, né? Vou fazer aqui com a linha. Você tem aqui uma barra de tamanho L, né? O L0. E aí, essa barra é aquecida de uma temperatura inicial T0 para uma temperatura final T, né? Aí você observa que eles vai ter uma dilatação, né? O comprimento inicial era L0, e aí passa para L, na temperatura T. E aí nós podemos relacionar essas duas coisas, as duas variações aí. A variação de temperatura, certo? Nós podemos associar, né, a variação de temperatura e a variação no comprimento, ok? Então, você tem a variação de temperatura, que está aqui em cima, a variação de tamanho, que está aqui embaixo. Qual é a relação entre os dois? É a lei lá da dilatação térmica, né? Dilatação. E aí nós vamos olhar só para uma linha, então nós vamos chamar de dilatação linear, tá? Vocês lembram? É assim, a variação no comprimento, esse ΔL aqui, ele é proporcional, aí a constante de proporcionalidade é um alfa, aqui, ó, um A grego, alfa, ao comprimento inicial e à própria variação da temperatura, ΔT, ó, tá bom? A famosa dilatação linear, certo? E aí, você poderia também escrever diferente, né? Porque o ΔL é o L menos L0, assim, tá? Aí você poderia escrever assim também, ó. Passa o L0 aqui para o segundo membro, você pode escrever assim, a lei da dilatação térmica. O comprimento final é igual. Comprimento final é igual ao comprimento inicial, mais a alfa, né? O alfa é o famoso coeficiente de dilatação, né? Coeficiente de dilatação. No caso é linear, né? Dilatação linear, numa linha, um comprimento. Bom, vezes o comprimento inicial, vezes o ΔT. Vamos aplicar essa equação nesses comprimentos aqui, ó. S1 e S2 são dois comprimentos finais, tá bom?
ou seja, eu vou colocar aqui na terceira página. Né? Então, o que acontece? Né? O, o S1, o S1 vai ser o comprimento final lá, L0 mais L0. Opa, faltou o alfa. Tá vendo? Eu identifiquei o S1 com o comprimento final. Ó. Esse comprimento final aqui vai ser justamente o tamanho do arco lá. Certo? E aí eu vou colocar um 1 aqui no alfa para identificar que é o material 1. E o 2, L0 mais alfa 2. Vocês concordam? Os dois comprimentos lá, S dos arcos, vieram da dilatação térmica, tá entendendo? Então, os dois comprimentos aqui dos arcos são os comprimentos finais aqui, ó. Aqui é a equação dos comprimentos finais é por dois materiais, material 1 e material 2. Certo? Então, como aí é o arco, eu posso fazer aqui uma segunda igualdade, né? E o S é igual ao raio vezes o θ. No caso aqui é o raio 1, que é o material 1. E aqui embaixo S é igual ao raio 2, que é o material 2. Tá bom? Vocês entenderam, né? O S que é o arco, é R θ. Só que o S também vai ser o comprimento final. Ó. Então eu igualei duas coisas, aquelas duas coisas que a gente acabou de comentar aqui. Beleza, e agora, professor? Agora, o que a gente pode fazer para relacionar todo mundo aí? Uma coisa simples que a gente pode fazer é calcular a diferença entre os dois arcos. Bom, podemos calcular a diferença entre os dois arcos. Qual é o maior lá? O maior é o 2, né? Então, vamos fazer 2 menos 1. S2 menos S1. Vamos ver quanto é que dá aqui a diferença. Então, vou pegar essa expressão aqui, que é o L0 mais alfa 2, L0, delta T, né? Menos, aqui, toda essa expressão aqui é o S2, menos o S1. O S1 é L0, como tem dois termos ali, os dois vão parecer aqui, ó, negativos, né? Menos o S1, os dois termos vão parecer negativos. E aqui, desse lado, vai ficar R2 θ menos R1 θ. E agora, algumas coisas, né, ó. O L0 menos L0 dá zero. Você pode fazer mais, a gente pode associar esses dois termos aqui e esses dois termos. Vamos fazer aqui na segunda linha. Então, a diferença entre os dois arcos é igual. Aí dá para botar o L0 e o ΔT em evidência. Você pode escrever assim, tá bom? Junto esses dois termos. Lá do outro lado, dá para botar o θ em evidência. Fica R2 menos R1 θ. Olha aí. E aí dessa expressão você pode isolar o θ. Esse termo que está aqui multiplicando o θ, pode passar para o primeiro mesmo, vai vir dividindo, né? Dividindo. Vai ficar aqui, ó. Só repetir. Alfa 2 menos alfa 1, L0, delta T. Esse pessoal que está aqui no primeiro lado vai ser dividido pelo que vem de lá, que é o R2 menos R1. Isso vai ser igual ao θ. E aqui já é a resposta que a gente queria, né? Bom, vou só destacar aqui. O θ, que é aquele ângulo lá, essa é a relação entre o θ e aquelas todas as variáveis, ó. Coeficiente de dilatação, L0, a diferença de temperatura e os raios, tá bom?
Não tem nenhuma conta aqui, né? Vou voltar lá para o enunciado. Ele quer uma expressão, ó. Então, tá aí, o resultado é aquela expressão lá que a gente achou para o ângulo θ, tá bom? Qual o objetivo dessa questão aqui? É só você ter familiaridade com as expressões teóricas, né? É importante você dominar as expressões teóricas, saber trabalhar com elas, né? Então, aqui nós usamos duas expressões, né? Aqui do comprimento do ar e aqui o do comprimento final, né? Juntando essas duas informações, nós temos isso e aí combinamos os dois para achar o valor de θ, tá bom? Muito bem. Acho que a gente pode passar agora para um outro exercício mais, digamos assim, numérico, né? Vamos fazer um exercício que envolva aí uma conta juntamente com essa questão da dilatação. Deixa eu pegar lá a lista. Vamos fazer mais. Todas as questões aí vocês podem tentar, né? Tem algumas que o professor já fez. Tá bom? Depois vocês confiram lá naqueles dois links das aulas, né? Estão lá na turma virtual. Tem as questões que o professor já fez. Muito bem. Eu quero fazer agora 9 aqui, ó. Foi uma das questões que o professor recomendou. Vou colocar aqui mais uma página. Vamos lá recortar. Né? Tá aqui o problema 9. Então, tá aqui. Problema 9. Olha só. A 20 graus, um anel de alumínio tem um diâmetro interno de 5.000 centímetros. E uma haste de bronze tem diâmetro de 0... Olha, desculpe. 5.050 centímetros. Tá? Vou fazer aqui uma ilustração. Você tem um anel, né? Vou desenhar aqui o anel. De outra cor, né? Aqui é o anel. Um anel e tem uma haste. Vou fazer aqui a haste. Né? Não está muito de acordo. Tem que ser maior. Que a haste, né? Ela continua lá embaixo. Então tá aí, ó. Tem um anel, tem a haste. E aí, olha só. Se o anel for aquecido, qual deve ser a temperatura que deve alcançar para que ele se encaixe sobre a haste? Aqui eu fiz de propósito. Vamos fazer aqui umas descrições aqui, ó. O diâmetro aqui, ó. O diâmetro da haste é de 5.050 centímetros. Eu já vou transformar aqui para metros, né? 1 metro vale 100 centímetros. Se você fizer a proporção, aqui vai ser equivalente a dividir por 100. Vai dar 50,50. Beleza. E aqui, olha, o diâmetro do anel, aqui, ó, a parte interna dele, é apenas 5.000 centímetros. Que em metros vai dar 50 metros, tá bom? E agora, professor? Agora, não dá para encaixar, né? Olha, esse aqui é maior, tem 50 centímetros a mais, ou de baixo, não dá para encaixar. Mas se você aquecer esse de cima, ele vai se expandir, e aí você pode, então, encaixar, tá bom? Ou seja, nós vamos considerar bem aqui, olha, esses 50 centímetros como um comprimento inicial, aliás, 50 metros. E aí, esse comprimento aí tem que ser aumentado
para poder encaixar aqui, ó. Então, ele deve ser aumentar até um comprimento final. Vou botar logo 50. Você tem que aumentar de 50 para 50,50 metros. Tem que aumentar meio metro aqui no diâmetro desse anel, tá bom? E agora, professor, agora como é que vai ocorrer esse aumento aqui, ó? Ele vai ocorrer dessa mesma maneira, ó. Vai ocorrer segundo as regras da dilatação linear. Você está olhando para uma dimensão, que é o diâmetro, tá bom? Então, para essa dimensão, você pode aplicar as regras aí da dilatação, tá bom? Muito bem, vou fazer na outra página aqui para melhorar. Então, vou só reescrever o que eu estava dizendo para vocês. O L0, o comprimento inicial, é 5.000 centímetros, que nós vamos escrever como 50, né? 50,00 centímetros. Opa, metros, agora é metros. Certo? E o comprimento final tem que ser igual lá ao diâmetro da haste, né? Que é 5.050 centímetros, ou 50 metros,50. Lembra lá, como é que é a dilatação térmica? A dilatação térmica é assim, ó, delta L é igual, né, ao coeficiente de dilatação, comprimento inicial, vezes delta T. Ok? E aí você já tem aqui esses dois, você pode calcular o delta L, calcular bem aqui. Delta L é a variação do comprimento final menos o inicial. Vou fazer de outra cor. Vou fazer aqui embaixo. Então vai dar, fazer em metro, 50,50, que é o final, menos o inicial, que é apenas 50, né? Vai dar quanto aqui? Ó? 50 e meio menos 50, que dá 0,5, né? 0,50 metros. Olha aí. Vamos substituir aqui, ó. O delta L, acabamos de calcular ali, dá 0,50. E o alfa, acabei não mencionando, né? Aí nós estamos olhando para, volta lá no enunciado, um objeto de alumínio, tá bom? O alumínio tem um coeficiente, deixa eu ver aqui, ó. Alumínio, ele tem um coeficiente de um alfa de 2,4, 2,40, se você preferir, vezes 10 a menos 5, é Kelvin menos 1, né? A unidade. Kelvin elevado a menos. Então, colocar o alfa vale 2,4 vezes 10 a menos 5. Quem é o L0? Comprimento inicial, 50 metros. Vezes o ΔT, que nós não sabemos. E agora, professor, agora você isola o ΔT, ó. Esse pessoal que está aqui, todo esse pessoal que está aqui multiplicando o ΔT, a gente pode inverter de lado aí, né? Vai dar 0,50, que já estava aqui no primeiro membro. Mas aí eu vou trazer, ó, 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes 50. Tudo isso vai ser igual ao ΔT. Tá bom? Vou escrever aqui embaixo. ΔT vai ser igual. Quando você fizer essa conta, vocês confiram. Eu já tinha feito aqui antes. Viram dar 417 Kelvin. E aí, se você quiser manter grau Celsius, dá o mesmo valor, né? O ΔT tem o mesmo valor nas duas escalas, Celsius e Kelvin, tá bom? Beleza. Mas não respondeu ainda o problema, né? Volta lá no enunciado.
Ele quer saber a temperatura final que ele alcança. Então, ele não quer o ΔT, ele quer a temperatura final. É só você lembrar quanto é o ΔT. O ΔT é a diferença. T final menos T inicial. Bom, aqui se você isolar o T final, você vai encontrar que é igual ao T inicial mais o ΔT. Bom, então, fazer aqui do lado. Lá no enunciado da questão, diz que a temperatura inicial era de 20, ó, certo? Então, aqui. Então, como é que vai ficar? T0 é 20, mais o ΔT que deu 417, né? Graus. Soma os dois aí, vai dar aí você vai encontrar 437 graus Celsius. Pronto. Aí, respondemos a letra A, né? Tem a letra B. Aqui. Tem, ó. E aí, vem a pergunta. Professor, Se conta bem, essa conta bem. sim, aqui, essa razão, Não, bem aqui no delta T. Delta T é igual a T menos T, T final menos T isso, inicial, né? isso. Aí o senhor colocou T é igual a T inicial mais delta T. Não É, seria menos tempo inicial, não? Aqui? aqui, ó. Se você pegar o delta, aliás, o T0 que está desse lado passar para o primeiro meio, vai ficar delta Ah, T não, mais tá certo. T0, né? Tá certo. Pensei que estava positivo. Tá certo. Isso, já troca o sinal, exatamente. E aí, obtemos esse valor. Muito bem, agora vamos imaginar os dois sendo aquecidos juntos, ó, tá? E aí, se você fizer isso, você pode imaginar uma situação em que os dois comprimentos se igualam, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui mais uma página. Deixa eu voltar. Isso aqui tudo é a letra A, né? Vamos agora fazer a letra B, certo? E aí, a, a, a igualdade, né, que nós devemos considerar é a seguinte: ó. O L dos dois deve ser iguais, tá bom? Vamos imaginar uma temperatura e os dois têm o mesmo diâmetro, aí um pode encaixar, né, sobre o outro. Beleza. E aí, se você lembrar daquela expressão, vou voltar lá. Aqui, isso, essa aqui, ó. Você lembrar dessa expressão aqui, ó, o L final, função do L0. Vou escrever de novo. Né? Aí basta você lembrar que cada comprimento final vai ser calculado assim, o seu inicial, delta T. Certo? Pode calcular todos assim, todos os dois aí, né? Então, L1 vai ser o L1 zero inicial, mais o alfa do material 1, L1 zero, delta T, deve se igualar com L2 zero, comprimento inicial do outro corpo, mais o coeficiente do outro corpo, delta T, a mesma expressão, só coloquei, a mesma expressão, só que eu coloquei 1 aqui e 2, né? Ou 1 ou 2. E agora, professor, agora a ideia é nós encontrarmos a temperatura, certo? E aí como é que você pode calcular aí a temperatura, né? Temos que isolar ele primeiro, né? Isolar ela primeiro.
Aqui eu vou trocar de lado aqui alguns membros. Esse aqui eu vou passar para o segundo membro. Esse aqui eu vou passar para o primeiro membro. Aí nós vamos ter a seguinte expressão. Alfa 1, L1, 0, delta T, menos alfa 2, L2, 0, delta T, igual a L2, 0, menos L1, 0. Olha aí. Você pode colocar em evidência alfa 1, L1, 0, menos alfa 2, L2, 0, tudo isso vezes o delta T. Ó. Aí eu vou só repetir. E aí, agora você pode isolar o delta T embaixo. Ó. Esse pessoal todinho que está aqui multiplicando, nós vamos passar outro membro. Aqui desse lado vai ficar só o delta T. Ó. T igual L2, 0, menos L1, 0. E aqui embaixo vai ficar alfa 1, L1, 0, menos alfa 2, L2, 0. Tá, e agora, professor, agora você pode considerar os valores. Nós conhecemos todos esses valores, é só substituir aqui, tá? É só substituir. Vou copiar bem aqui essa expressão. Tá aqui. E agora? Agora nós sabemos esses dados. Eu vou só substituir os dados. Delta T é o L2 menos L1. Só aqueles mesmos dados que a gente usou antes, né? O complemento maior é de 50,50, né? E o complemento menor era 550. Beleza. E aí, aqui embaixo ficou trocado, né? Aqui é o alfa do L1, que é o complemento menor, que é de alumínio. Então vai ficar 2,4. Vocês lembram? A gente usou ainda agora no outro problema. O alfa do alumínio é 2,4 vezes 10 menos 5. Fez o tamanho dele, que é 50. Menos o alfa 2. Aí o alfa 2, vou escrever bem. Para o bronze. O bronze, ele tem um alfa. Esse aí é o alfa 2 que vai botar aí. Vou colocar aí. É de 1,9 vezes 10 a menos 5 Kelvin menos 1. Não é um dado conhecido. E agora vai ficar esse valor. 1,9 vezes 10 a menos 5 vezes o outro comprimento que é 50,50. Tá bom? E aí, você faz essa conta. Já fiz antes aqui. É só copiar o resultado, depois vocês podem conferir. Ali em cima essa diferença é simples, né? Vai dar 0,5, 0,50. Aqui embaixo, 0,4 vezes 50, 1,9 vezes 50. Pode botar esse 10 a menos 5 em evidência. E aí, se vocês subtraírem aqui, o coeficiente vai dar 24,05. Aí faz essa conta, vocês vão encontrar 2079 Kelvin ou Celsius, que o delta T tem o mesmo valor nas duas unidades. Certo? Muito bem, tá aí, resolvemos. Resolvemos o problema, né? Isso, letra A e letra B. Muito bem, e aí deixa eu voltar lá para a lista. A lista
traz todo o conteúdo aqui que foi discutido, né? E aí a exposição começou lá com temperaturas, né? Não sei se vocês lembram. E continuou com a medida de calor, certo? E aí depois vai falar sobre gás ideal e sobre a primeira lei da termodinâmica. Qual foram as coisas que foram discutidas com o professor nas últimas aulas, tá bom? E aí nós podemos fazer aqui na sequência é, uma questão sobre esses outros assuntos, né? Esses outros assuntos. Fazer aqui uma sobre gases. Vou copiar ela aqui. E aqui é assim. Então tá aqui. Olha aí. Um termômetro de gás a volume constante. Né? O volume do gás não muda, é constante. Indica 50 torricelli. Lembrando que um torricelli vale. Aqui está errado, olha. Tem que corrigir bem aí. O correto é 133,3 Pascal. Né? Aí está 1,33. Aí esboce um gráfico da pressão vezes a temperatura para este termômetro. E depois, qual será a pressão quando você tem a temperatura de 300 K? Depois calcular a temperatura para a pressão de 678 torres Celsius. Tá. Qual que é aí algo que a gente tem que utilizar esse problema? Quando você tem volume constante, você pode se lembrar da chamada lei de Charles. Não sei se você lembra. Tem três leis dos gases, né? Que é para cada uma daquelas variáveis, volume, temperatura e pressão, quando eles estão constantes. Né? Aí, quando o volume é constante, você tem a lei de Charles. Aí, qual é a lei de Charles? Não sei se vocês lembram. É bem simples. A pressão, ela é proporcional a essa constante proporcionalidade, eu vou escrever aqui como um K. Proporcional à temperatura. Bom, o que quer dizer isso? Quanto maior a temperatura, maior a pressão e vice-versa. A lei de Charles. Dá para você verificar isso aqui também para o gás ideal. Né? Um gás ideal. Para um gás ideal. PV igual a nRT. Se você separar aí a pressão vai ficar, passa o volume aqui para o segundo membro, aí você encontra essa relação, ó, certo? Então, o número que está aparecendo aqui é o número K, é o N vezes o R sobre o volume. Esse pessoal todinho aqui é constante, seria esse valor do K aqui. Tá? Então, você pode usar ou a expressão direta aqui do gás ideal, ou essa expressão aqui de cima. Eu prefiro essa aqui de cima, tá? Beleza. Só que antes de aplicar aqui a lei de Charles, vamos fazer aqui uma pequena conversão de unidades, ó. Tá bom? Um torricelli equivale a 133,3 Pascal. Beleza? Então, 50 torricelli vai corresponder a um valor P de pressão. Como é que você encontra aqui? O P, né? Faz meio por extremos aqui. Aí você vai encontrar que o P é simplesmente o produto 50, né? Vezes 133,3. Esse produto vai dar... Eu já fiz aqui antes. Dá 660. Aliás, 6.665 Pascal. Beleza. E agora, professor? Agora você pode usar aqui a lei de Charles, ó.
Ele diz que essa temperatura é obtida no ponto triplo da água, certo? E aí, coloca mais uma página. Qual é o ponto triplo da água, né? Ponto triplo, né, da água. É a temperatura de 273,16 Kelvin ou Celsius. Ah, que quer dizer Kelvin. E agora, professor? Agora você tem a temperatura e tem a pressão. Você pode usar lá a lei de Charles, ó, aqui, ó, certo? Aí eu vou fazer aqui então. P é igual a um número K vezes a temperatura, certo? Só que quando a pressão for de 6.665, a temperatura vai ser 273,16. Aí daqui você isola o valor do K. Esse pessoal que está aqui, ó, vai passar para o primeiro membro, ele vai em dividindo. Eu já reorganizei aí, né? Faz essa conta e vocês vão encontrar 24,40. Confira antes. Fiz aqui antes, deu 24,40. Tá bom? Ou seja, né? Então é a pressão em função da temperatura. Seria assim. Pressão vai ser igual a KT. Quem é K? 24/40. T. Certo? Se vocês fizerem um gráfico, como é que eu faço um gráfico dessa equação? Tem um eixo, o outro eixo. Esse eixo de baixo, a temperatura. Este eixo aqui de cima, e aí vocês podem conferir que aí vai dar uma linha reta. Vai dar uma linha reta assim. Bom, o gráfico é uma linha reta. T em função de T. E aí o gráfico é uma linha reta. Ele quer saber qual é a pressão quando a temperatura for 300. Letra B, né? Letra A tá aí. Letra A é esse gráfico aí. A letra B, você sabe que a temperatura vai ser agora 300K, né? O que você pode fazer? Basta substituir aqui, ó. O T vale 300 agora. Vou fazer aqui embaixo. Então, a pressão vai ser 24,40 vezes 300. Então, a pressão vai ser 24,40 vezes 300. Eu fiz aqui antes, dá 7.320 Pascal. Bom? Beleza. Lá. E aí, faz uma outra pergunta, né? A temperatura quando a pressão é 678 torricelli. Eu estou preferindo aqui fazer nas unidades do Sistema Internacional, né? Então, estou usando aqui, ó, 1 torricelli vale a 133,3 Pascal, então 678 torricelis, vai valer um valor P aí, que é a pressão. Faz meio por extremos, né? É que vai dar aí a pressão. Pressão vezes 1 vai ser
678 vezes 1,33, eu fiz aqui antes. Isso aqui vai dar 90.377,4 na minha conta, que depois vocês podem conferir. Pascal. E agora, professor? Agora você vai usar de novo lá a lei de Charles que a gente obteve, né? P, ó, é 24,40 vezes T. Bom, que é para esse gás, ele vai obedecer essa expressão. E agora? Agora você tem a pressão, que é 90.377,4, vai ser igual a 24,40. Daqui você isola o valor de T, ó. T vai ser igual a 24,40, você troca de lado, ele vai dividindo, né? Então, 377,4, 24,40, vai dar uma temperatura de... minha contabilidade aqui deu 3.704 Kelvin. Bom? Tá, então, qual é o objetivo dessa questão aqui? É nós exercitarmos as relações para os gases, né? Você poderia ter feito por aqui, ó, pelo gás ideal, né? E dá o mesmo resultado de usar aqui a lei de Charles, né? Lei de Charles. Ok? A ideia desse exercício é nós exercitarmos essas expressões aqui do gás. Bom? Se o volume permanece constante, a pressão é proporcional à temperatura. Foi a ideia-chave desse problema. Tá bom? Muito bem, vamos adiante. O que nós podemos fazer mais aqui? Já fizemos questões de dilatação, essa aqui é de gás ideal. Ah, sim, o outro conteúdo que foi discutido foi a calorimetria, medida do calor. Então, vamos fazer aqui um exercício sobre a calorimetria, a medida do calor. Vamos fazer aqui a 11, né? Isso. A 11 é uma questão que envolve a calorimetria, a medida do calor. Bom, vamos lá, fazer um recorte aqui dela. Tá aqui. Só tirar aqui do meio. Pronto. Se a água com a massa de mH, um calor específico CW, né? A temperatura TH é despejada em um copo de alumínio de massa MAL, calor específico CAL, contendo uma massa de água de temperatura MC, né? Temperatura TC, onde a temperatura é maior, né? Da massa que vai ser adicionada. Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Vamos imaginar aí o que está acontecendo, né? Fazer aqui um desenho. Aqui um desenho. Olha aí, tá ficando bonito meu copo, né? É o copo, né? Esse copo, ele é de alumínio, né? Alumínio. Ele tem uma massa MAL, ó, tá aqui, ó. E ele está na mesma temperatura da água, né? TC. TO, né? TC. E essa é a massa dele, essa é a temperatura dele. E ele tem um calor específico CAL. Beleza. Só que dentro do copo você tem água, né? Então vou... Opa, eu quero ali. Vou desenhar aqui a água. A água. Tá bom? Ah,
Tinha água aqui, ó. A água aí, para diferenciar da outra água, né? Vou chamar aqui de água fria. Bom, a massa da água fria é mc, a temperatura Tc, o calor específico é Cw, tá bom? E aí você vai adicionar aqui dentro uma água mais quente, né? Água mais quente, que eu vou pintar aqui outra cor, tá vendo? Vai adicionar uma água mais quente aqui, ó. Água quente, certo? E vai ter uma massa MH, isso aqui é o MH, uma temperatura TH, e o calor específico é o mesmo da água aqui fria, né? CW. E agora, professor, agora você vai ter a dinâmica do calor, né? Quem está mais quente? É a água. A água, ela vai ceder calor, bom? Vai ter uma quantidade Q de calor que vai sair da água quente, ó. Ela está quente, ela vai perder calor. E esse calor vai ser passado, ó, para a água fria e para as paredes aí do recipiente, né? O copo ser passado aqui também para a parede do, tá bom? O calor que a água vai perder vai ser passado para o alumínio e para a água fria, tá? O que a gente pode fazer? Calcular quanto é esse calor que vai ser perdido pela água quente, certo? Como é que a gente faz isso? Aí lembra lá da aula, né? De calorimetria, de medida do calor, né? Vou botar aqui, ó. Calorimetria. Medida do calor, né? Calor Q pode ser calculado assim, ó. Calor específico, vai depender da substância, né? A massa da substância e a variação de temperatura que ocorreu aí no corpo, né? Aí lembrando, variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, pronto. Vamos aplicar essa medida do calor aqui, ó, calorimetria, para a água quente, ó. Para a água quente. Primeiro, qual é a temperatura que ela vai partir? Ela vai partir da temperatura que ela está, que é TH. E aí nós vamos imaginar que ela vai passar para uma temperatura final T, né? Ou seja, vai ter um ΔT, que é T menos TH, correto? A temperatura inicial era TH. Beleza. Então, o calor para a água quente, ó, vai ser o calor específico, é CW da água, a massa que está lá como NH, e o ΔT a gente acabou de ver ali, ó, é T menos TH, tá bom? E aí esse calor vai ser dividido em duas parcelas, vejam aqui, ó. Vai ser tanto para o alumínio quanto para a água fria, certo? Então, tem duas parcelas, ó. Esse Q que a água perdeu vai ser dividido em duas parcelas. Um QAL, ó, que vem para o copo de alumínio, e um Q, vou chamar aqui QC, né? Que é da água fria. Tá bom? Ok, botou o índice C aqui, vou continuar, tá bom? Então, nós precisamos saber, ó, qual é a quantidade de calor que essas duas substâncias vão receber, tá bom? Vamos olhar para a água fria. Água fria. A água fria, ela está numa temperatura Tc e vai passar para a temperatura final T, que eu estou chamando aí genericamente T. Então, vai ter um ΔT que vai ser a temperatura final menos a inicial, que era Tc. Então, qual vai ser o calor da água? O calor da água é QC, né? Que é o calor específico, é CW,
a massa é MC, e o ΔT está ali, ó, é T menos TC. Bom, e aí precisa também calcular para o alumínio, né? Tem lá um recipiente de alumínio, para o alumínio, né, que é o copo. Você vai ter um calor, vai ser igual, calor específico é o CAL, a massa, é MAL, né? E aí a temperatura, acabei esquecendo, né? Vai ser a mesma transformação, ele está na mesma temperatura TC da água, e vai passar para a temperatura final T, aí o ΔT vai ser T menos TC. T menos TC. Bom, e agora, professor, agora você tem que prestar contabilidade de calor. O calor da água quente vai se dividir em duas parcelas. Ou seja, vou colocar aqui, então, o calor da água quente vai se dividir em duas parcelas. O calor da água fria, mais o calor do alumínio. Vocês concordam? Ele se divide em duas parcelas, em dois pedaços, duas partes. Aqui, ó. Esse calor vai se dividir em duas partes. Então, tá aqui. E aí você pode substituir isso tudo que a gente acabou de comentar. O calor da água quente é a calor específico, massa e o ΔT. Aqui também a gente conhece, ó, calor específico, massa e o ΔT. E calor específico, massa e ΔT. Vejam que para o alumínio e para a água fria, é a mesma variação de temperaturas. Aí você poderia colocar em evidência. Vou fazer aqui embaixo uma segunda linha. Veja. Aqui eu vou só repetir, ó. CW da água, MH, T menos TH. Estou só substituindo, só repetindo. E aqui, ó, pode colocar em evidência. Vai ficar aqui. CW, MC, mais CAL, MAL, vezes T menos T. Tá. Agora deixa eu copiar aqui essa expressão para a gente continuar lá do outro lado. Tá, e agora, professor? A gente tem que achar a temperatura final, que está aparecendo aqui e aqui. Aí você poderia colocar ela, fazer as distribuições, né? Assim, esse vezes esse, esse vezes esse. Aqui também. Esse vezes esse vezes esse. Você vai ter, então, vou fazer aqui na próxima linha. CW, MH, T, menos CW, MH, TH. Aqui vai ficar esse pessoal, todo mundo somado aqui. CWMC mais CAL, MAL, T, mais esse mesmo termo. Aqui está apertado, né? Vou fazer aqui embaixo, melhor. Esse mais vai continuar bem aqui. Mais C, C, índice W, M, índice C, mais C, índice AL, M, índice AL. Olha que vezes o TC. E aí, cadê o T? O T está aparecendo aqui e aqui. Como é que eu posso isolar aí? Vou deixar esse termo aqui, né? Que tem o tempo, ou a temperatura. Vou trazer o termo que está lá daquele lado. Ó. Esse termo que vai passar, deve passar para o primeiro membro. Aí vai ter uma troca de sinal. Vai ficar menos W,
FC mais C, AL, AL, né? T igual, aí do lado de cá fica o pessoal que já estava aqui, que é WMC mais DAL, MAL, tudo isso vezes de TC. E aí o termo, esse termo que está aqui, negativo, ó, vou passar ele para o outro membro, ele vai vir positivo, aqui, mais, desculpem, cometi um erro aí, ali não é mais, não, ali é um menos, ó. Deixa eu corrigir aqui. Não é um mais, aqui é um menos, certo? É ser subtraído, ó, porque tem um sinal negativo aqui no TC. Tá bom? Então aqui vai ficar positivo, e aqui também positivo, são todos positivos. E aqui é o termo que veio de lá, CW, MH, TH. E aí, pode colocar o T em evidência aqui desse lado. CW, H, mais CW, MC, mais CAL, MAL. Tudo isso vezes o T é igual CW, MC, mais CAL, MAL, fecho parênteses, TC. Vou colocar aqui na mesma linha. Mais CW, MH, MH aqui. TH. E aí você pode isolar, vou fazer aqui nessa mesma página. Pode isolar o T aí, ó. T vai ser aquele pessoal todinho ali. CW, MC, mais CAL, MAL. Tudo isso que explica TC, mais CW, MH, TH. Tudo isso, opa, tudo isso, fazer aqui a linha bem retinha. Tudo isso dividido por CW, MH, mais CW, MC, mais CAL, MAL. Tá aí. Isso aí é a temperatura final. Interessante, né? É um, é um problema aí que envolveu três corpos, né? Água, água fria, água quente e o recipiente também. O copo de alumínio, ele absorve lá um pouco do calor, né? Um pouco do calor também. Bom, bacana, né? Olha só. O calor que saiu da água quente foi colocado, foi absorvido pelo copo pela água fria. Aí chegou numa temperatura T de equilíbrio, que é essa aqui, tá? A gente fez só teoricamente. Se a gente pudesse, se você quisesse, né? Colocar valores, né? Para as massas, os calores específicos são conhecidos, né? Os materiais são conhecidos aí, alumínio, água e alumínio são conhecidos, tá? Beleza, aí tá, então a resposta genérica. Você poderia passar para a solução específica, né? Aí a solução geral, genérica. Muito bem, e agora podemos fazer algumas questões do último assunto, né? Já fizemos agora questões sobre calorimetria, né? Dilatação. Fizemos essa agora, última que foi a calorimetria, né? Para fechar o conteúdo que foi dado lá pelo professor, temos ainda a primeira lei da termodinâmica. Bom, então, quantas questões a gente já fez mesmo? O 3, 9, 5 e o 11, né? Fizemos 4 questões até agora.
E pegar mais um aqui. Vamos fazer um agora que envolva a primeira lei da termodinâmica. Certo? Essas aqui envolvem, tá bom? Vou começar aqui, essa pela 15. Deixa eu copiar ela aqui. Começar aqui pela 15, ó. Tá aqui. Muito bem, olha aí. Aqui mostra o trabalho, né? Que se realiza num gás que está se expandindo, ó. Vejam aqui embaixo. É o eixo do volume, ó. O volume passa de 1 para 2, para 3, para 4. Ó. Quando sai aqui do I para o F. O gás se expandiu. É uma expansão aí, ó. O gás se expande. Beleza. E aí nós podemos calcular o trabalho na expansão de um gás. Tá bom? E aí, no dia da aula, né, o professor comentou sobre esse trabalho, né? Trabalho realizado pelo gás se expandindo, certo? É, como é que fica esse trabalho? Trabalho W. A solução geral para esse trabalho é assim, ó. A integral, né, do inicial até o final da pressão vezes a variação de volume. Aqui é a solução geral. Trabalho, você definido, ó, como a integral da pressão vezes a variação de volume, tá bom? E aí, você pode contornar aqui a solução da integral, né? Você pode utilizar a interpretação geométrica. Interpretação geométrica, né? Quem lembra aí da interpretação geométrica da integral? Qual que é a integral, né, de uma função? Ela significa a área sobre o gráfico, né, sobre a curva. Bom, olha só. Você calcular a área sobre o gráfico, você tem um valor numérico do trabalho, tá bom? Então, o trabalho, ó, vai ser essa área que está aqui pintada. Ó. Essa área pintada aqui vai dar numericamente igual ao trabalho. E agora, professor, aí, o que a gente pode fazer, né? Vou recortar bem aqui só o gráfico. Olha o gráfico. O gráfico, nós podemos separar em 3 pedaços. Essa primeira parte eu vou chamar de 1. Essa segunda parte eu vou chamar de 2. E essa aqui de 3, ó. Certo? A primeira parte, ó, um retângulo com esses cantos aqui, ó. Bom? A segunda parte é um trapézio com esses cantos aqui. A terceira parte é um retângulo também, né? Ou quadrado, tá parecendo um quadrado, né? Então, nós vamos dividir o trabalho ó, em 3 pedaços. O trabalho é essa área, né? Eu vou dividir em 3 pedaços. O trabalho vai ser o trabalho 1, mais o trabalho 2, mais o trabalho 3, tá bom? Por quê, professor? Porque é mais fácil você calcular a área de um retângulo do trapézio separadamente, né? E agora? Você faz para cada um. Ó. Trabalho 1,
A área correspondente ali ao trabalho 1 é base vezes altura, né? Base vezes altura. A base aqui, ó. A base tem 2 menos 1. Tem 1 metro cúbico, né? Ali a unidade é metro cúbico. Ali 1 aqui, ó. Todos valem 1. Aqui, ó. E vale 1 tamanho aqui de baixo. E aqui a altura aqui, ó. Base vezes altura, né? A altura, ó, vale aquele valor, 6 vezes 10 a terceira. A sexta, desculpa. E ali está em Pascal, né? Tá. Quando você multiplicar metro cúbico por Pascal, vai dar a unidade do trabalho, que é o Joule, né? Então, aqui vai dar o mesmo valor, 6 vezes 10 a sexta Joule, né? A unidade de trabalho é o Joule. Ok? Muito bem, e agora, professor? O trabalho lá, 2, né? Que era o 1, agora o 2. O 2 ali, você tem um trapézio, né? Como é que você calcula a área do trapézio? Você tem que tomar as duas laterais, aqui essa lateral aqui, eu tenho tamanho 2, ó. Tem que chamar ali a lateral menor, que é 2 vezes 10 a sexta, mais a lateral maior, que é 6 vezes 10 a sexta, né? São meus dois lados, ó, o lado menor e o lado maior. Dividido por 2, né, ó, vezes a altura, né? Quer dizer, esse lado aqui, que é 1 metro cúbico. E agora, professor, agora você pode fazer aqui essa conta, ó. 2 e o 6, ó, podem ser colocados em evidência, ou o 10 a sexta pode ser colocado em evidência e vai virar uma soma ali, ó. 2 mais 6, que multiplica 10 elevado a sexta. Tudo isso sobre 2, vezes 1, não vou nem repetir. O 1 é ele mesmo, foi tudo ele mesmo. E aí essa conta é simples, né? 2 mais 4. Olha, 2 mais 6. 8, né? Dividido por 2 dá 4. Eu só repito aqui essa potência. E aqui também é Joule, né? Também é Joule. Então, o segundo trabalho dá 4 vezes 10 a sexta. Tá? E aí, por último, o trabalho lá desse último quadradinho aqui, ó. Chamei de 3. A área da base vezes a altura, né? Quer dizer, base, tamanho da base vezes a altura. A base é 1 metro cúbico vezes a altura, que é menor, só 2 vezes 10 a sexta, ó. Esse é o tamanho menor aqui, ó. Né? E agora, professor, a vezes 1 dele mesmo. 2 vezes 10 a sexta. E aí a gente tem o Joule, né? E agora, você pode somar os 3. Então, o trabalho vai ser 6 vezes 10 a sexta, mais 4 vezes 10 a sexta, mais, né, 2 vezes 10 a sexta, que é um 6, tá bom? Que é um 6. E aí, 6 mais 4 mais 2, é 12. 12 vezes 10 a sexta. Tchau, isso aí é a resposta final, né? Muito bem. Então não tem muito mistério não, né? Esse aqui é o trabalho realizado pelo gás. O gás, quando ele se expande, ele realiza trabalho. Realiza esse valor aqui de trabalho. Muito bem. E agora, né? Agora, vou fazer mais uma. Deixa eu voltar lá pro... Voltar. Ah, sim. Tem a letra B, né? Você pode também usar a interpretação, a integral, né? Ó. Se fizer ao contrário,
quando você integra o contrário, você troca os limites de integração, né? Vamos voltar lá. Tem uma letra B, né? Letra B. É o seguinte, ó, a propriedade da integral. Trabalho é isso. Trabalho. Se vocês fizerem o contrário, né? O trabalho que a gente calculou ali pela área dá a integral, tá bom? Mas se vocês integrarem ao contrário assim, ó. Trocando, ó, em vez de ser do inicial ao final, final ao inicial, nós sabemos, é uma propriedade da integral. Quando você troca os limites, troca de sinal, fica assim, ó, tá bom? Então, claro, né? É, trabalho do F para o I é menos trabalho do I para o F. Bom, letra B vai dar menos aquele valor que a gente encontrou ali, tá bom? Muito bem, mais uma. Vamos fazer essa aqui na sequência. 16. Fazer um print aqui dela. Fazer aqui um print. Aqui nossa questão 16 também também é uma questão de quer dizer, aquela questão que a gente acabou de fazer só envolvia o trabalho, né? Vamos relembrar como é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela vai trabalhar, né, a energia nos sistemas termodinâmicos. A primeira lei da termodinâmica é uma lei para a energia em sistemas termodinâmicos. É o que diz a primeira lei. Ela diz que a variação da energia interna de um sistema, quem esse é a energia interna, né? Poderia ter colocado aqui, ó. Energia interna, né? O que é a energia interna? O nome já está dizendo, né? A energia que está dentro, né? Contida no sistema. Contida dentro do sistema. Tá bom? Essa energia aqui é o delta dessa energia interna. Muito bem. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A variação de energia dentro de um sistema termodinâmico, ela é aumentada se o sistema recebe calor. Então, esse aqui é um calor recebido. E essa mesma energia ela é decrescida quando o sistema realiza trabalho. Bom, então, tem que notar isso também. Quem é esse Q aqui? É o calor recebido. Se o sistema recebe calor, aumenta a energia. Vai aparecer como positivo. Porém, se o sistema realiza trabalho, ó, trabalho realizado pelo sistema, né? Se o sistema realiza trabalho, o sistema perde energia, vai aparecer aqui ó, com menos. Bom, então essa aqui é a famosa primeira lei da termodinâmica. Ela vai nos dar uma espécie de contabilidade da energia, né?
A energia aumenta com o calor recebido, a energia diminui com o trabalho realizado. Tá bom? Vamos aplicar essa lei nesse sistema aqui, olha só. Você tem um gás ideal que passa por esses quatro pontos aqui, né? Ó. Primeiro, de A para B, ó, tá aqui. Tá cá, né? De A para B, que é um processo adiabático. O que significa adiabático? Vocês lembram? Calor zero. Ó. Nessa transição aqui de A para B, não tem calor, calor zero. Aí de B para C, essa linha aqui de cima, ó, B para C, B para C, você tem um processo isobárico. O que quer dizer isobárico? É a mesma pressão, a pressão não muda, que vale 3. Com 100 kJ de energia entrando no sistema, por calor. Ele está dizendo que vai ter um calor recebido aí, ó, de 100 kJ. Aí depois de C para D, você tem um processo isotérmico. Aqui para cá é o processo isotérmico. E aí, por último, de D para A, de D para A aqui, né? É outro processo isobárico, de mesma pressão. Só vale 1. Tá bom? Aí, nesse caso, você tem energia saindo, ó. Vai ter uma perda de energia por calor. Vai ser um calor perdido de 150 kJ. Sabendo disso, qual é a diferença da energia interna entre A e B? Tá bom? Tá, para resolver esse problema, a gente tem que olhar passo a passo, né? São 4 etapas aqui, 4 passos. Vamos olhar para cada passo e calcular a variação de energia. Tá bom? Aí, então, vou colocar aqui mais uma página. Vamos iniciar do primeiro processo. O primeiro processo ocorre de A para B. Tá bom? De A para B. O que você sabe sobre esse processo? É um processo de calor zero, adiabático. Bom, calor é zero. Não tem muito o que fazer, não. Só colocar aqui. Ó. Qual é a variação de energia de A para B? Né? Seria o trabalho. De A para B mais o calor. De A para B que vai ser zero, né? É zero aqui. É zero. Não tem muito o que fazer, não. Só repetir aqui. Energia de A. É o próprio trabalho, né? Tá, beleza. E aí, o segundo passo é de B para C. De B para C, vamos voltar lá. De B para C é isobárico. Ou seja, tem a mesma pressão e um calor de 100 kJ entrando. Então, nós também temos a informação sobre o calor. Calor vai ser 100 kJ. Vocês sabem o significado do quilo? É o mesmo significado do quilômetro e do quilograma, vale 1000. Então, você poderia escrever aqui ó, como 100 vezes 10 a terceira. O quilo representa o 10 a terceira, 1000. Tá, então, você tem esse calor de 100.000 joules aí, né? Positivo, entrando, né? Recebido. Vou colocar ali, ó. Calor recebido, positivo, né? E aí, ele não deu informação sobre o trabalho, né? Não deu, né? Mas deu que é isobárico. Então, olha só. Tem que recortar bem aqui essa figura. Cadê? Aqui. Vamos copiar bem aqui essa figura. Tá. Então tá aqui, ó. Nós estamos olhando de B para C, ó. De B para C, o volume vai passar de 0,90 a 0,40. Vai aumentar, né? A expansão.
a expansão de volume inicial 0,090 para um volume final 0,40 com metros cúbicos. Aí você pode imaginar não, você pode calcular aí quanto foi a variação do volume B menos V0. Quanto que variou o volume aí nesse... Ainda estamos no B para C. Certo? Vou calcular bem aqui quanto é que dá a variação de volume. 0,40 menos 0,09, 0,090. Vai dar 0, como 40 menos 9 dá 30, dá 31 metros cúbicos. Tá, e aí, podemos usar algo que eu não comentei, né? A integral, né? A integral que dá o trabalho, ele pode ser simplificado, né? Se a pressão é constante, você pode simplificar, e aí você vai encontrar aquela famosa expressão lá do ensino médio, né? O trabalho é a pressão, essa integral aqui vai dar a variação do volume. O volume final menos o volume inicial. Certo? E aí, nesse exemplo de B para C, quanto é que vale a pressão? A pressão está bem aqui, ó, 3 atm. 3 atm, 3 atm. E aí, se você escrever em Pascal, 3 vezes 3,03 vezes 10 a terceira, quinta, desculpa, a quinta aqui, Pascal. E agora, professor, agora eu vou escrever bem que o trabalho aqui embaixo, ó. É a pressão, que é 3,03 vezes 10 a quinta, vezes a variação de volume que deu 0,31. Tá bom? Pressão vezes a variação de volume. Ok? E a pressão, ó, vezes a variação de volume. E aí, quanto é que dá? Faz esse produto. Eu fiz aqui antes. Depois vocês confiram. Dá 0,939 vezes 10 a quinta. E o trabalho é medido em joules. E agora, professor, eu vou voltar bem aqui na outra página. Cadê? Essa aqui. Né? Agora, quanto é que vai dar energia? Energia de B para C. Trabalho, né? Opa, meu Deus do céu, daqui. Me desculpe, né? Eu escrevi errado aqui. Vou até apagar e fazer de novo. Escrevi errado aqui a lei, né? É o trabalho de A para B menos o... Desculpe. Calor menos o trabalho. Né? E aí, vai ficar um menos aqui. Um menos aqui. Zerar o calor. Tá? Aqui eu já ia escrevendo correto. Oh, errado novamente. Calor. Azul, né? Calor de B para C menos o trabalho de B para C. Bom, aqui é a expressão da primeira lei da termodinâmica. Certo? Essa é a expressão da primeira lei da termodinâmica. Apliquei no primeiro trecho, no segundo trecho. Aí quanto é que dá aqui no segundo trecho? Né? A energia de P para C. O calor é 100 vezes 10 a terceira. Peraí. Gastando aí muito algarismo, né? Aqui você pode reescrever, vai dar 1 vezes 10 a quinta joules, tá bom? 1 vezes 10 a quinta
joules, menos o W, quanto é que deu o W? 0,939. 0,939. Vezes 10 a quinta, junta esses dois. Dá quanto? Calculei aqui antes. Calculei aqui antes. Calculei, dá. Vou bem aqui embaixo. A variação de energia aí de B para C dá 0,061 vezes 10 a quinta, ou se você quiser reescrever, 6,01 vezes 10 a terceira joules. Tá bom? Então veja que aqui de A para B ficou indeterminado, a gente não sabe. É justamente a incógnita do problema. De B para C já nós sabemos. Então vamos usar isso aqui para determinar a incógnita lá de A para B. E agora, professor, vamos lá para o quarto não, terceiro trecho, né? Terceiro trecho, tá? Já fizemos A para B, B para C, agora C para D. De C para D. De C para D nós temos uma particularidade importante. Isotérmico. O que quer dizer isotérmico? Significa que T é constante. Tá bom? É um processo com a temperatura constante. Isotérmico. E aí, por que essa é uma particularidade importante? Porque a energia interna do gás ideal, energia interna do gás ideal, ela só depende da temperatura, tá bom? Só depende da temperatura, tá bom? É uma característica do gás ideal. Então, olha só, importante aí é uma constatação teórica. Se a temperatura não muda, quanto é que vai variar a energia? Zero, tá bom? Pode ter trabalho. Pode ter trabalho, né? Aí pelo gráfico dá pra gente ver que tem trabalho, né? Você imaginar ali a integral da curva. Pode ter trabalho, pode ter calor, só que eles vão se anular os dois, ó. Não pode mudar a temperatura. Desculpe, não pode mudar a energia porque a temperatura não muda, ó. Certo? A propriedade do gás ideal. Então, aplicando essa propriedade do gás ideal, você descobre que a energia é zero aí a variação de energia é zero de C para D. E aí, por último, né? De D para A. Vai voltar para o primeiro ponto, né? De D para A, ó, você tem um calor. Ó. Ele diz lá, vai ter energia saindo 150 kJ. Energia saindo significa calor negativo de 150 kJ. Se você quiser usar a potência de 10, dá 10 da cera, né? Joules, tá bom? Eu vou só escrever aqui para enfatizar que esse calor é perdido. Por isso que ele está aí negativo, ó, tá bom? Ele é negativo porque é um calor perdido. Tá? E aí você pode calcular o trabalho daquela maneira que a gente fez antes. Ó. A pressão vezes a variação do
volume, ó, tá bom? Olha lá para o gráfico e você tem os volumes inicial e final. Vou fazer aqui de verde. Os dois valores, ó. O volume final é 20, o volume inicial é 1,2, tá bom? Vou fazer bem que a variação do volume. A variação do volume é o final mesmo. Até que dá o valor final 0,20. Aqui, ó, nesse ponto A. Menos o inicial, que é 1,2. Então vai dar uma variação negativa, né? De 1 metro cúbico. Tá bom? Professor, variou negativo? Sim, porque é uma compressão. O gás está diminuindo o volume. Variação negativa, diminuição. Tá bom? A variação de volume é de menos 1 metro cúbico, que é uma compressão. Tá bom? Está diminuindo o volume. E aí você pega esses dados, ó, substitui aqui. Ah, sim, a pressão, né? Pressão de 1 atm. 1 atm vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Vezes o menos 1, vai dar o mesmo valor, só que negativo. Menos 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, né? E aí, acabou o espaço aqui, né? Deixa eu aumentar aqui o espaço. Eu vou calcular a energia aqui ainda para essa transformação de D para A. Vai ser o calor de D para A menos o trabalho de D para A. Tá bom? Aí é a famosa primeira lei da termodinâmica. Tá bom? E agora, só substituir. O calor deu 150 kJ. Vou escrever de novo aqui, ó. Tá 1 vezes 10 a quinta, ou 1,5 vezes 10 a quinta joules. Tá bom? 1,50 vezes 10 a quinta joules. Opa, só que negativos, né? Negativo. Deixa eu fazer de novo aqui. Vou apertar aqui, né? Menos 1,50 vezes 10 a quinta. É o calor aqui. Menos o trabalho, que também é negativo. Então tem dois menos aí. 1,01 vezes 10 a quinta. Aqui tem menos 1,5 e aqui tem, vai ficar mais, né? 1,01. Então, no final das contas, vai dar negativo, porque o primeiro membro é maior, e 1,50 é maior, né? Ele é maior e mais negativo, né? Aqui vai dar o positivo, mas então vai ter que subtrair, os dois têm sinais contrários. E aí, a subtração entre esses dois dá, eu fiz antes, dá 0, não, é isso mesmo, 0,49 vezes 10 a quinta. É só subtrair, ó, 1,50 menos 1,01 dá 0,49. E aqui é joule, que é energia. Beleza. As energias nos 4 trechos, né? Para a gente fechar aqui a questão, vamos ter que olhar para o ciclo, né? Ciclo completo. Bom, no ciclo completo, nós temos a seguinte constatação. A energia que ele tem no final do ciclo é a mesma energia que ele tinha no início. Que é justamente o que caracteriza um ciclo. O final é igual ao inicial. Um processo cíclico, né? Num ciclo, o ponto final é igual ao ponto inicial. E aí, então, olha só. Então, a variação total de energia no ciclo completo deve ser igual a zero, tá bom?
a variação de energia no ciclo completo total, né, tem que dar zero. Professor, mas a gente viu aqui, deu vários valores aqui diferentes de zero, né? Pois é, cada pedaço do trecho pode ser diferente de zero, mas o total tem que dar zero, tá bom? Então, nós vamos escrever isso como? Vamos escrever assim. A variação de energia lá no primeiro trecho, que é de A para B, mais a variação de energia lá do segundo trecho, que é B para C, mais a variação de energia de C para D, e por último, volta para o início, né? Ó. Variação de energia de D para A, tá bom? A energia eu dividi em 4 pedaços. Um para cada trajetória aqui, cada trajeto. Ó. São 4 trajetos aqui, o processo, né? A soma de todo mundo tem que dar zero, porque o processo corre num ciclo, tá bom? Voltou para o início, então a energia tem que ser a mesma, vai dar zero a variação. Essa primeira energia nós não sabemos quanto é justamente a incógnita. A segunda energia nós calculamos, D para C, ó, tá aqui, ó. Vai dar 6,1 vezes 10 a terceira. 6,1 vezes 10 a terceira. Ah, peraí. Eu vou manter a base 10 a quinta, que é bom que aí a gente pode juntar com os outros valores. Vou escrever todos os valores como 10 a quinta. Então vai ficar assim. 0,61, 10 a quinta. Mais, de C para D. De C para D é aquele caso particular, né? Ó. Caso particular em que no gás ideal, né? Para um gás ideal vai dar zero aqui a energia. Tá bom? Então é zero energia de C para D. E por último tem de D para A. Essa aí. Menos 0,49 vezes 10 aqui. Menos 0,49 vezes 10 a quinta. Né? O mal escrito aqui, deixa eu reescrever. Isso tudo igual a zero. E agora, professor? Agora você isola aí o valor da energia. Ó. O delta aqui, da energia de A para B, vai ser igual, passa tudo um para o outro lado. Ó. Tem dois termos aí para passar para o outro lado, né? Esse aqui e esse aqui. Né? Quando passar para o outro lado, esse aqui vai dar positivo, né? Trocar de sinal 0,49, 10 a quinta. E aquilo ali vai ficar negativo. 0,061, 10 a quinta. Aqui, ó, dá para botar dá para botar o 10 a quinta em evidência. Por isso que eu escrevi eles em 10 a quinta. Aí põe só esses dois fatores. 0,49 menos 0,061. Aí vocês vão encontrar, né? Já fiz aqui antes. Tá. Zero, como se fosse 490 menos 61. Tá. 0, 4, 2, 9, né? Isso. 10 a quinta. Aí. Ah, tá bom, tá aí, tá respondido, né? Aí você só pode escrever na 4,29 vezes 10 a quarta joules. E é isso. Ok. Eita, demos aqui 9 horas, né? 2 horas nossa aula. E então é isso, né, gente? Respondemos bastante questões aí, né? Deu 6 questões, cobriu aí todo o conteúdo que foi trabalhado pelo professor na sala de aula. E aí fiquem atentos que na semana que vem deve ter aula, não sei se o Demi vai dar aula, nós devemos ter aula, né? Podemos já deixar marcado para a próxima sexta, né? Beleza?